Então, gente, dando continuidade ao projeto Conversas Pretas, eu, George Ora, estou aqui hoje com uma presença que me orgulha muito de estar perto e de ter convidado. Conhece há muito tempo, fora do ambiente acadêmico. Eu não sei, talvez você, porque você nunca saiu, nunca parou de estudar, era meio que o caminho correto de você estar onde está, mas eu dei uma parada, foi, sei lá, para mim foi muito feliz a gente se reencontrar depois de um tempo, dentro desse espaço acadêmico, nós dois, pessoas pretas, de uma origem mais ou menos muito parecida, mesma classe social, enfim, de uma luta muito próxima. E hoje está aqui dentro da universidade fazendo ciência num espaço que para nós é especial por conta das conquistas. Então, Claudemilson Dias, para mim, Cacau, né, Cacau do Xumaré, para os íntimos, ou seja, não é para todo mundo. Se apresente, fala um pouco de você, vamos tocar essa conversa aqui, de amigos, entre amigos e falando sobre ciência. Então, eu sou Claudemilson Dias, negro, homossexual, vindo da militância LGBT já há algum tempo, há uns 15 anos exatamente. Sou iniciado na religião afro-brasileira já há algum tempo. Muito tempo. Já tá velho. Não tanto. Tem mais velhos que eu. Organizando a vida aos poucos, entrando na universidade, já um pouco mais velho do que deveria, entendendo algumas questões a partir da minha militância, organizando a vida a partir de como é que a vida pode ser considerada negra efetivamente, né? Sobretudo para quem é viado e preto dentro dessa cidade. Pois é, então, pegando justamente esse gancho do ser viado e preto, o ambiente acadêmico, a gente que convive dentro dele sabe que ele tem um monte, se por um lado tem um monte de embarreiramentos, você tem um outro monte de maquiagens. E com essas duas questões, às vezes fica tudo muito subentendido. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de como é esse homem preto, gay, militante, assumido, dentro do espaço da academia. Como foi o ingresso na universidade, quais foram as dificuldades. As mudanças na vida a gente sabe que são notórias, mas fala um pouco para a gente, para o pessoal que está assistindo conversas, de como é estar na universidade a partir desses diversos marcadores. Homem, homossexual, militante, preto. Como é isso para você? Inicialmente, a academia não era um sonho para mim. Eu acredito que veio mais o interesse pela academia a partir de todas as demandas que o movimento LGBT me proporcionou. Né? Foi muito difícil entrar na academia. Né? Entrei na academia estudando muito, organizando muitas ideias, pensando muito sobre o que era essa história de fazer Enem para estar nesse espaço da universidade. Justamente vindo de uma relação onde a escola ainda era muito problemática, né? Pensar a escola de forma muito problemática para a gente. Né? Entendendo que eu nunca tive tanto interesse em estar nesse espaço a partir do momento de que a religiosidade talvez tenha imputado um pouco isso para mim. Né? Para mim foi muito complicado vários momentos dentro da academia, no que tange a estar na academia sem ter possibilidade exatamente, sem ter condição de estar nesse espaço, sem ter, sei lá, tempo hábil para todas as coisas que a gente precisa ter. E aí, todas essas dificuldades vão reforçando. Né? Já entro na academia buscando entender um pouco de pesquisa, já entro de cabeça num grupo de pesquisa que é o curso Cultura e Sexualidade, que é onde eu comecei a enveredar mais ainda para o campo da sexualidade, que é de onde eu venho, a partir do movimento LGBT, né? E pensando que todas essas dificuldades elas vão pipocando em alguns momentos e se esvaindo em alguns outros, né? Mas de modo geral, assim, todas as dificuldades pelas quais eu passei para estar hoje mestrando de um programa de pós-graduação na Federal da Bahia foram talvez impetuosos os caminhos, né? Mas essa impetuosidade serviu de mola propulsora para que eu conquistasse outras coisas, que eu vivenciasse outras coisas dentro da academia. Outra coisa que a gente sabe, assim, você já colocou
Eu não sei se você entrou através do sistema de cotas raciais ou se você entrou pela ampla concorrência. De uma forma ou de outra, eu gostaria que você desse a sua impressão sobre essa vivência, né? Se entrou pelo sistema de cotas, como foi para você, se você sentiu alguma diferença na perspectiva dos olhares, não só do próprio olhar, né? Em um dos nossos encontros, uma grande amiga nossa, que é a Márcia, ela disse o quanto ela própria nutriu durante um tempo um preconceito pela condição dela enquanto cotista, até que ela passou a entender a importância política desse espaço. Então, fala um pouquinho disso, se você entrou pelo sistema de cotas, se não, qual a sua impressão, você acha que ela é uma política correta, se ela é necessária, se ela precisa ser revisitada, enfim. Infelizmente, não, eu não entrei pelo sistema de cotas. Eu entrei pela ampla concorrência, né? E se eu voltasse a fazer Enem hoje para adentrar a universidade em um curso de graduação, certamente seria pela política de cotas. Porque eu entendo que é um mérito, sabe? É uma conquista que a população negra precisa entender como um processo, para além da reparação, como um processo de apropriação, né? Eu entendo a política de cotas como uma política que é extremamente necessária, que é extremamente palatável à população negra. É o lugar talvez, de empoderamento dessa população, né? E aí, entendendo que não tem condição da gente se entender enquanto preto e criar obstáculos para esse acesso, né? Porque é algo que foi nos tirado muito, né? E algo que nos é tirado precisa, em alguma medida, ser reinserido de alguma forma, né? E talvez a política de cotas tenha muito desse arquétipo, embora a gente saiba que existe aí um período, um fosso temporal que precisa ser pensado, organizado pelas instituições que trabalham efetivamente com a população negra, mas, sobretudo, para que outras pessoas, outras populações em si tenham a possibilidade de se arvorar do que de conhecer a política de cotas e com ela ascender socialmente e especialmente academicamente. Outro aspecto que tem uma particularidade na sua vida acadêmica é que você entrou na universidade com um projeto de renovação dentro da perspectiva da formação de nível superior no Brasil, que é o chamado bacharelado interdisciplinar, né? Eu gostaria que você falasse um pouco qual foi a sua experiência, porque do ponto de vista teórico, propõe-se a que esse aluno da graduação tenha um tempo de permanência na universidade e que o leque de possibilidades de aprendizado para dentro da área de concentração seja o maior possível, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi participar, principalmente agora que você voltou para a progressão linear, né? Que você concluiu o bacharelado, está no mestrado, mas também está no reingresso, cursando o curso linear. Se a perspectiva é muito diferente, se é basicamente a mesma coisa, se você considera que essa formação mais ampla foi importante, não foi, é a mesma coisa, enfim. Quais são as suas impressões, né, pelo espaço pelo qual você ingressou no ambiente acadêmico, ingressou na universidade? Então, os bacharelados interdisciplinares, especificamente da grande área de humanidades, né, são experiências que são inenarráveis, sabe, Jorge? São momentos assim, formativos que são imprescindíveis para a vida dos estudantes da Universidade Federal da Bahia hoje. Inclusive hoje já se tem um movimento inverso dentro das universidades, sobretudo no curso de Ciências Sociais, né, de que as pessoas estão desistindo do curso de progressão linear para entrar pelos BIs. Né? E eu acho que é muito dado de como o bacharelado interdisciplinar tem se fortalecido dentro da universidade. Né? Embora no início, desde 2009, o bacharelado tenha se deparado com diversas problemáticas dentro da universidade, no sentido de que o novo causa estranhamento. Né? E causando estranhamento, o BI sempre foi muito, muito pontual
em dizer para a universidade que novas formas de aprendizado e aprendizagens são possíveis dentro da universidade. Né? Não à toa, outras universidades do Recôncavo e do oeste da Bahia têm se debruçado sobre a prática dos bacharelados interdisciplinares. Nós fizemos o caminho inverso. Você entrou para a graduação pelo BI e eu estou fazendo uma pós-graduação num programa multidisciplinar. Né? E que a proposta é muito essa. Eu tenho disciplinas agora com gente da área de antropologia, com gente da área de história, porque tem hora que as coisas convergem e que são necessárias para ampliar a discussão. Né? Enquanto as categorias mais fechadas, as cátedras mais ensimesmadas, eu acho que de certa forma elas ancoram a mentalidade da pessoa dentro do ambiente acadêmico e o que ela vai produzir depois, que a gente está inserido numa sociedade que é completamente díspare, que é esse amálgama de muita coisa acontecendo. E do ponto de vista acadêmico, talvez essa perspectiva de eu poder dialogar com o máximo possível de pensamentos disciplinares ajude a pensar, principalmente o Brasil, né? Que é uma armadilha epistemológica para a ciência. Como é que se pensa um país que é historicamente atípico, que as relações sociais são atípicas, que não encontram singularidade em nenhuma outra história, né? A gente às vezes tem essa dificuldade. Como é que eu penso um Brasil? Como é que eu penso um país? E nessa perspectiva, essas propostas educacionais que falam de convergências, de interação entre multidisciplinas, a meu ver, principalmente agora que eu estou num outro momento da minha vida acadêmica também, tem essa possibilidade de ampliar o olhar. Você, uma parte da sua fala, você falou de algo que eu sei o quão é importante para você, que é a sua questão religiosa, a sua ligação com o seu orixá, a sua história dentro do candomblé. É uma história muito rica, você entrou jovem, né, dentro de uma religião que lida com a temporalidade de diversas maneiras e construiu uma trajetória dentro dessa religiosidade. Para além de tudo que a gente já falou um pouco, quem é esse Claudenilson, esse cacau do santo, do candomblé, e ele transitando entre esses espaços, o espaço da vida social, da vida religiosa e da vida acadêmica? Eu acho que esse cara é um cara mais, hoje, talvez, ele seja um cara muito mais centrado, porque eu acho que a religião faz isso um pouco pra gente, né? Tem muito essa coisa de um pouco gendrar um pouco a pessoa a partir daquele lugar que ela tá. Eu me considero um cara organizado com as questões, com todas as questões. Eu acho que dá para pensar essa triangularidade, né, de academia, sociedade e religiosidade como forças que convergem e que em alguma medida vão se compelindo em alguns espaços, mas que de modo geral ela consegue dar caldo, dar corpo, sabe? Eu, sendo de candomblé, fui iniciado muito cedo, com 15 anos de idade, sabe? E naquela época eu tive muitos embaraços, porque hoje eu talvez entenda muito de como crianças que são iniciadas na religião são meio que pedras preciosas que precisam de alguma lapidação. Né? E essa lapidação vem com convivência, vem com conversa, vem com a desacralização de muita coisa. Né? E a religião não pede que a gente seja o master de tudo. Muito pelo contrário, a gente está em processo de formação o tempo todo. Na vida religiosa, na vida acadêmica, na vida social. E eu acho que é muito isso que dá corpo às pessoas que são da religiosidade. Eu me vejo muito em processo de completude, sabe? Num processo que é muito longo, por assim dizer. E todas as pessoas de candomblé têm muito que esconder em alguns momentos e tem muito que mostrar a todo momento. Né? Eu acho que é um pouco assim que eu me sinto nessa dualidade de viver e vivenciar o candomblé e todas as outras esferas da vida de modo bem tranquilo. Assim. Para dar seguimento com a ideia, né, com o gancho, a gente tem uma conversa mais ou menos pautada a partir de uma linha de raciocínio mais clara. Eu queria que você falasse um pouco do seu objeto de pesquisa,
E como é que você está desenvolvendo isso? Se tem a ver com candomblé, se não tem a ver com candomblé. Como essa negociação, que é algo tão caro para nós, que somos religiosos e acadêmicos, e estamos não apenas consumindo o que é produzido pela academia, né, que é a questão da religiosidade, a maneira como essa religiosidade é retratada no ambiente acadêmico, principalmente através da literatura, como é a nossa vivência, que é em uma outra esfera, e como um dado momento, no caso da sua pesquisa está voltada para isso, como é negociar entre essas esferas. Você falou aí de um tripé, de uma coisa, de uma complementaridade. Eu entendo enquanto formação de indivíduo, enquanto formação de ser, inclusive enquanto formação de ser pensante. Mas como é isso quando você tem que negociar com essas diversas esferas? Qual é seu objeto? E fala um pouquinho disso aí. Então, meu objeto de pesquisa é entender um pouco as relações de gênero dentro do candomblé, mas voltando-se para pessoas transexuais. Né? Como é que se dá o trânsito de pessoas transexuais nas casas de candomblé e qual é o grau de aceitabilidade ou não que essas casas de candomblé têm em relação a essas pessoas. E aí falando de todas as pessoas que conformam a casa do candomblé. Né? Não estou aí, não pretendo a priori especificar que seriam babalorixás ou ialorixás, mas toda a comunidade de terreiro com relação a essas pessoas. Eu estou pesquisando 4 casas de candomblé, nas quais tem em sua composição pessoas transexuais, né? E aí entendendo um pouco como é que se dá esse processo relacional. Né? Em linhas gerais, eu acho que existem algumas problemáticas, né? Porque é um pouco das relações que são estabelecidas, né? Um pouco de como essas relações de poder estão estabelecidas nas casas de candomblé, e para mim de candomblé é bom, já tem uma idade de santo que é considerável, tem algumas obrigações arriadas e entendo um pouco a casa de candomblé como um espaço de sensibilidade, óbvio. Né? Mas assim, os entraves, sobretudo para gente que é acadêmico e é de candomblé, são diversos, assim, no sentido de que a gente precisa, em alguma medida, ser cordial dentro da casa de santo que a gente está envolvido em pesquisa. E, por outro lado, para a academia, a gente precisa ser enfático com a pesquisa. Né? E, em alguns momentos, eu acho que os entraves aparecem. Né? Porque daí você não pode... Em que momento a gente vai se desvincular do lugar de pesquisador e se desvincular do lugar de sacerdote, de ebom, enfim, né? Como é que a gente vai se dissociar de papéis que são contínuos e que devem ter continuidade em nossas vidas? Né? Eu acho que, para mim, um dos grandes entraves que existe na relação religiosidade e academia ainda é esse. Né? Embora esse lugar de religioso também nos proporcione entrar em determinados espaços. Abre portas. Né? Se por um aspecto para o fecha janelas. Para o bem ou para o mal, os espaços são abertos a partir desse lugar de religioso que a gente também tem. O nativo, né? É o nativo. O discurso. Quem é nativo e quem é esse estranho que está chegando num espaço que não é tão estranho assim. Se falar de religiosidade e sociabilidade por si só já é uma tarefa, nem de longe é das mais fáceis, você está mexendo no vespeiro total. Alguns. Porque você está falando de uma religião que cronologicamente ela nasce no meio de um pensamento extremamente conservador. O candomblé é cria do colonialismo e é cria do pensamento da época. Uma religiosidade que é, entre outras coisas, fomentada muito por um processo de secretismo religioso, seja intra ou seja interreligioso, o que vai, entre outras coisas, estabelecer um padrão de moralidade que não necessariamente é oriundo dos cultos tradicionais africanos. Ainda que a gente saiba, por exemplo, o Islã está em terras africanas desde o século VI, ou seja, uma moralidade
vindo dessa perspectiva do judaico-cristão, das religiões abramânicas, já norteou o pensamento africano há bastante tempo. Mas, para além disso, a gente está falando de uma religiosidade no Brasil que nasce no ápice do poderio da Igreja Católica. Ou seja, muito da moralidade que nós exercemos dentro do candomblé bebe dessa fonte. Como é, dentro de uma sociedade conservadora e uma religião que nasce nessa sociedade branca, rica, heteronormativa, lidar com uma das coisas que é mais complexas na atualidade, que é falar sobre transgênero, falar sobre o não determinismo biológico das identidades de gênero dos indivíduos, uma religião que nós sabemos que nem sempre, inclusive, viu com bons olhos o papel dos homossexuais em seu meio. Diferente do que muita gente prega e pensa, o candomblé não é a Disneylandia homossexual e tá tudo bem, tá tudo legal, e o povo do santo é super mente aberta e não é desprovido de preconceitos. A gente sabe que não funciona assim. São muitas negociações para que determinados comportamentos e sexualidades e intencionalidades elas possam coabitar de maneira mais ou menos pacífica dentro desse espaço. E como é lidar com esse, que não é novo, né, porque se falar de ser humano a gente não está falando de novidade nunca, mas uma discussão que é teoricamente recente, né, o papel do transgênero numa sociedade, se essa sociedade que já é heteronormativa tem tanta dificuldade de lidar com isso, como é que a religiosidade está lidando com esse aspecto? Qual é a sua impressão? Porque eu sei que sua pesquisa está caminhando. Jorge, é muito... A priori, eu tinha duas intenções principais no projeto. Né? Era o aspecto de entender a posicionalidade das pessoas transexuais com relação às políticas de acolhida e de rejeição nos terreiros de candomblé. E uma segunda que era, a partir das casas que eu chamava de tradicionais, entender esse viés reverso, né, do qual inclusive eu desisti. E desisti por conta de algumas conversas informais que eu fui fazendo durante o período, ainda do período do primeiro semestre do mestrado, nos quais eu encontrei muita dificuldade de acessar as pessoas. Né? E o quão era problemático entender que as pessoas que eram matriarcas de casas tradicionais se posicionavam de modo completamente enfático em dizer, olha, nós não temos pessoas desse tipo aqui. Mas o que são pessoas desse tipo? Não são pessoas? Que tipo de pessoas frequentam a casa? Né? E aí, assim, os entraves de pesquisa são muito comuns. A gente que é pesquisador sabe disso. Né? Você estava falando da resistência dessas lideranças, principalmente das matriarcas, em lidar com um aspecto da humanidade como se ele nem existisse, né? Como você mesmo colocou o questionamento. Que tipo de pessoa seria esse indivíduo que não se enquadra no modelo com o qual essas religiosidades, esses espaços religiosos estão lidando? Então, eu acho que é bem problemático a gente entender que os ditames que a academia impunha sobre as religiões de matrizes africanas, lá nos idos dos anos 50, né, perdurem até os dias atuais. Né, porque daí você pensar que corpos outros e transeuntes não possam, em alguma medida, habitar ou coabitar os espaços de sociabilidade de religiosos, para mim é muito problemático, no sentido de que há um mito de que o candomblé seria a religiosidade que agregaria a todos os corpos. Né? E é justo por isso que, quando eu pensei esse projeto de pesquisa, e lendo a partir da ótica de gênero e da minha ótica enquanto religioso, me colocava para pensar o seguinte: mas como é que outros corpos não podem habitar determinados espaços?
quais são os espaços que são possíveis e passíveis de trânsito, né? Já que existem dentro da mitologia diversos arquétipos que são tidos como híbridos em alguma medida, né? Não tem como eu entender corpos transexualizados como corpos inabitados para esses espaços, né? E essa postura é uma postura que ainda me incomoda, né? Talvez esse seja um dos grandes entraves que a pesquisa está destinando, mas assim, em linhas gerais, o que eu tenho percebido é muito dessa dualidade entre aceitação e rejeição. Porque dentro desses espaços que agregaram, em alguma medida, essas pessoas transexuais, se tem um imaginário de que elas são aceitas na sua integralidade. E pelos discursos que elas proferem, não é assim que acontece. Nos espaços que você está fazendo a pesquisa, porque assim, a impressão para mim, que estou de fora, inclusive promovi um debate numa disciplina que peguei já na minha conclusão de curso, onde eu assumo que eu não estou preparado para lidar com a transexualidade no candomblé, a partir da perspectiva de eu, enquanto religioso, fui levado a crer que a divisão sexual dentro do candomblé é uma questão biológica, fisiológica. Mulher só é mulher porque tem útero, ovário e menstrua, e homem só é homem porque tem testículo, pênis e produz espermatozoide. A divisão sexual, inclusive a divisão do trabalho, vai encontrar moldes dentro dessa perspectiva. Então, eu estou aberto para a discussão de gênero, preciso estar aberto para isso, porque faz parte do mundo do qual eu existo e coabito, e essa diversidade está aí, eu não posso negá-la, mas enquanto religioso eu tenho toda uma base formativa que ainda não está preparada, ou só agora está começando a discutir essa pluralidade, porque, como a gente já falou antes, falar de gente é falar de plural, e não existe criação com defeito. Então, até onde eu vou negociar, porque assim, a gente criou no imaginário das pessoas historicamente um candomblé muito estereotipado. A ilusão de um matriarcado, um matriarcado que é intrínseco à instituição religiosa, e isso difere das condições religiosas matriciais no continente africano, onde as estruturas sociais são patriarcais, são matrilineares, mais patriarcais, e como essas religiosidades elas se estabelecem aqui a partir dessa lógica que é negociada, e eu não digo que é um ditame da academia, mas negociado entre esses dois discursos. A academia ajuda a consolidar um discurso de uma religiosidade plena em seu sentido, então cria-se o mito do matriarcado, a religião das mães, das mulheres assexuadas, porque elas são mulheres assexuadas, grandes mães não transam, nem as nossas, nem as de ninguém, né? Então você cria esse sonho, e aí de repente você tem uma religiosidade que tem dualidade, que fala de diversidade, mas que até então já tratou com a homossexualidade da maneira mais plena, com muito pé no chão. O homossexual é aceito desde que enquadre-se em determinado padrão, e agora não está lá muito preparado para lidar com essa nova perspectiva de falar de um corpo que está negociando em outros níveis e que a gente não sabe direito lidar com isso. É mais ou menos essa impressão que você tem, não é? Essa é só a minha impressão? Não é essa impressão que eu tenho não, Jorge. Porque eu entendo a sua posição, inclusive, e tenho encontrado isso em diversos espaços nos quais eu discuto meu trabalho, né? Mas é bem isso, eu acho que é um pouco entender como essas relações de gênero são realmente negociáveis, né? O quão cada posicionamento é cada um, como cada espaço é cada espaço, né? E mesmo nos espaços em que elas são acolhidas em alguma medida, existem alguns intempéries, existem alguns entraves, né? Por que no meu terreiro de candomblé, na casa onde eu sou é bom, na casa onde eu sou filho, não existe um trânsito de pessoas transexuais, né? Por que
no Ilê Axé, o Minhamacê, que é o Axé Dantuá, não tem pessoas transexuais. Porque em outros terreiros considerados tradicionais, matriciais, de outras casas de candomblé, não existem trânsito de pessoas transexuais. Né? O que eu entendo é que os processos de gênero são processos contínuos e delongados. Né? E eles vão acontecendo à medida em que as pessoas vão se denunciando, se concretizando. Eles vão se concretizando a essa medida. Né? E aí é muito tênue quando você tem uma casa que inicia uma pessoa transexual, mas que não consegue lidar com os estereótipos de gênero que são agregadores e que são definidores de corpos. Porque, Né? por exemplo, Acho que a gente pensa aí, passa aí a trabalhar com a questão de corporeidades. isso, porque a gente né? está falando da questão do corpo. Então, por exemplo, uma mulher trans, biologicamente, é um homem, do ponto de vista Nascido homem. nascido homem, do ponto de vista do organismo. A psique opera num outro nível e em muitos momentos a pessoa está num processo de adequação desse corpo para que o corpo físico, né, fenotípico, ele adeque-se à psique do indivíduo. Nós, por exemplo, dentro da estrutura da hierarquia do candomblé, um transexual que não entra em transe, ele teria cargo de Ogã, que é um cargo eminentemente masculino, ou ele seria Eked, que é um cargo eminentemente feminino. Entende? Essa complexidade, ela não pode encerrar a discussão ela tem que existir, Sim. ela tem que avançar, Sim. inclusive. Mas você já lidou com uma situação dessa? Ou qual é a opinião, mais ou menos, das pessoas com que você está transitando? Num exemplo bem específico que eu estou lhe dando. Porque seria muito mais fácil você diluir, por exemplo, fulano é um Yahoo. Não é? Se a gente partisse da perspectiva, por exemplo, que o candomblé, pelo menos em alguns estados, você tem o travestismo, você tem um crossdresser, você já tem alguns indivíduos que usam de um estereótipo que diverge do seu sexo biológico. Mas e quando essa questão é muito mais profunda, que iria entrar, por exemplo, na questão hierárquica da religião, do papel religioso do indivíduo dentro da estrutura? Você já se deparou com essa situação? Isso está no bojo da discussão? As pessoas estão falando sobre isso? Como é que está funcionando essa perspectiva? Eu tenho uma pessoa trans, que é um homem trans, que é Ogã da casa onde ele é iniciado. Né? Embora, e aí é um processo individual mesmo dele, né? O fato dele ter sido iniciado como EQUED por uma escolha, inicialmente uma escolha dele, né? Mas assim, a partir do rito da iniciação de confirmação, todas as suas andanças, todas as suas organicidades no terreiro são referidas a um Mogá. Né? Ele é confirmado como Mogá e acho que não tem trânsito aí, sabe? Tem uma coisa mais fechada, mais organizada. E aí que foi muito bem delineada entre ele e o pai de santo dele, que por sinal já teve uma história de transexualidade anterior, e também por isso eu acredito que tem a questão das permissividades que o gênero possibilita aos indivíduos. Né? Eu estou fazendo pós-graduação em um programa que é trilhado, atrelado a essa especificidade, né, de pensar o gênero como uma categoria relacional imutável, né, e daí pensar que o PPGNI não está muito, talvez, interessado nessa política universal de um corpo universal. Né. Eu acho que é muito isso. A gente não pode universalizar todas as questões a partir de um exemplo fenotípico. Né. Talvez seja problemático pensar isso. Talvez a academia ainda tenha que se modificar um pouco com relação a essas prescrições biológicas. Imagina, né, o religioso. Imagine aí a questão religiosa. Porque, né, minha grande preocupação, minha aflição, na fala que eu fiz na apresentação do meu trabalho, eu disse, não sei se fui feliz ou não na colocação, que alguém ia ser violentado. Ou a estrutura da religião, ou o indivíduo transexual.
quando eu disse eu não saberia lidar hoje com o indivíduo transexual dentro do rito. Então eu ainda tomaria como base a estrutura na qual eu fui iniciado. Homem é homem, mulher é mulher, ponto. E eu não saberia negociar a partir dessas perspectivas. Né? O que não quer dizer que eu não estou apto, não estou aberto a discutir. Eu preciso entender profundamente tudo isso. E já me dispus, inclusive, a uma coisa que eu acho que às vezes a gente, enquanto religioso, que faz parte de uma religião onde nossa divindade tem agência, é que a gente está esquecendo. As pessoas estão esquecendo de perguntar o que é que o orixá pensa a respeito do assunto. Porque se ele não está se furtando de tomar esse corpo que está em mutação, se ele não está se furtando de tomar esse corpo que para a nossa sociedade está em desalinho, a psique e a biologia, por que sou eu que vou condenar, excluir ou não permitir? Mas somos seres sociais, né, constituídos a partir dessas sociabilidades. Para mim ainda é muito novo, e olha que eu estou nesse meio do caminho entre a tradicionalidade e dialogar com o mundo que está em transformação o tempo inteiro, mas ainda estou com essa coisa. Eu acho que na hora que eu me deparar com a situação real, a palavra final vai ser do orixá. Se ele falar isso, é do jeito que o indivíduo está, porque você não tem o direito de desrespeitar esse indivíduo, e eu quero o que é meu, seja lá de que maneira for, aí não há o que se negociar. Mas hoje é complicado, a gente está pisando num terreno bem movediço, porque outra perspectiva, eu quero que você me dê sua impressão sobre isso. Nós fazemos parte de uma religião que ela transita entre dois discursos. Um discurso de tradicionalidade, a gente falava isso um pouco mais cedo, e atemporal e ahistórica, mas que a justa medida ela está inserida dentro da sociedade. Como é que você percebe isso? Porque o tempo inteiro se nós resgatamos o discurso da tradicionalidade, inclusive para validar nossas violências. Né? E eu fico pensando nessa questão que você traz, né, de como quem é que sofreria essa violência. Né? Certamente a estrutura hierárquica do candomblé não sofreria. Sim. Né? E aí, deveras, o sujeito trans vai ser violentado dentro desse espaço por conta de toda uma conjuntura que é histórica e não há histórica nunca. Né? Entendendo que esses corpos é que causam essas fissuras na religiosidade. Né? E aí, pensando como é que ele está estruturado, eu acho que é muito incomum pensar o corpo para além do corpo. Né? O quão é complicado você observar como as estruturas do candomblé, elas estão, e de outras religiosidades também, né? Elas estão de uma forma meio que desvinculando os sujeitos per si. Né? Elas tratam o sujeito a partir de lugares determinados. Né? E se você consegue entender que esses processos de dicotomização vão tomando conta dos indivíduos, só vai fazer com que a religiosidade se torne mais, para além da expansão do processo religioso, elas vão se tornar cada vez mais lugares de exclusão. Sim. Né? E aí, se você pensar o corpo trans como um corpo que está diretamente ligado a esse processo de modernidades, outras, não tem como a gente pensar que essa estrutura ahistórica, transhistórica, vai denotar o que o sujeito precisa para coexistir e coabitar a religiosidade. Né? Eu acho que é muito entender quais os processos individuais de cada sujeito. E como você diz, assim, eu acho que se a última palavra para a gente de candomblé vai estar na esfera do sagrado, né? Vai estar na esfera do religioso, propriamente dito, dos nossos orixás, não tem como a gente, enquanto sujeitos falhos, egoístas, predizerem o tempo inteiro que determinado sujeito deve ou não estar em determinado espaço. Porque, ao fim e ao cabo, a gente percebe, eu não sei se a sua história de vida foi essa, eu creio que sim, o que é muito comum para nós enquanto religiosos,
Mas, por exemplo, nós fazemos parte de uma religião onde muitas vezes é imputado ao orixá um caráter de moralidade que não condiz com eles. Então, não é incomum a gente ouvir o discurso, porque se o orixá Oboró pegar um homem e ele estiver usando argolas, o orixá vai se incomodar ao ponto de sair arrancando orelhas e argolas porque ele é homem. Como se o adereço, enfim. Eu ouvi antigamente uma história, não sei se você viu, provavelmente lenda urbana, mas de que um iniciado aqui da cidade de Salvador, dos tempos de antigamente, que Ogum não aceitava que ele fosse homossexual e só sossegou quando acabou tirando a vida desse indivíduo. Eu vi essa história reproduzida em estados diferentes e sempre com a mesma conotação, né, que o orixá não se incomodaria até o ponto onde a sexualidade daquele indivíduo não interferisse na vida dele, quer dizer, nos amores, nos quereres, nas sentimentalidades. Hoje a gente falando de identidade trans, a gente vai falar de desajuste da própria percepção, quer dizer, uma mulher trans, ela está presa no corpo de um homem, então de repente optou pelo travestismo, ou como assim era encarado e chamado até então, e isso era visto como uma anomia, como uma perversão, como uma violência, e supostamente era atribuído à divindade o caráter de moralidade como interdito e como impedimento para esse tipo de comportamento. Né? Assim, a importância do seu trabalho, e eu espero que, eu tenho certeza que vai se tornar um grande trabalho pela sua competência, pela sua responsabilidade, pelo seu histórico, mas que ele consiga romper os muros da universidade. Né? Porque é necessário que a gente comece a discutir, enquanto seres políticos, enquanto seres religiosos, esses papéis que a sociedade sempre teve, que sempre estiveram aí, que hoje talvez a única diferença é que hoje estão encontrando voz, estão podendo se mostrar, estão podendo falar a respeito do assunto, mesmo que as opiniões elas sejam divergentes e não sejam tão imediatamente aceitas, encaradas numa boa, mas o assunto está em discussão. Então, dos meus desejos é que o seu trabalho ele chegue ao fim, quer dizer, ao fim não, ao fim de uma etapa, porque geralmente a gente, quando se pega num tema de pesquisa, é pro resto da vida ou dificilmente transita, mas que ele transcenda o espaço da universidade. Por isso que, assim, desde que eu idealizei o Conversas Pretas, você sabe disso, você sempre teve na pauta, pela pessoa que você é, pela importância do que você está discutindo, porque o candomblé é uma religião que, nesse momento em especial, nesse momento político, está sofrendo com muita pressão externa, com a consolidação do movimento neopentecostal nas raízes políticas do Brasil, e de repente ele pode mudar seus paradigmas, voltando a se entender como uma religião à frente do seu tempo, como foi nos ídolos do começo do século XX, né? E digo para todo mundo, a gente super valoriza e não que não haja mérito no nome de figuras como Dona Menininha, como Mãe Senhora, como Estela, mas a grande figura do candomblé é João Alves Torres Filho. A pessoa que tirou o candomblé do obscurantismo, a pessoa que entregou o candomblé às raias da sociedade, espetacularizou o candomblé para o bem ou para o mal, era um homem negro, homossexual e que bagunçou a sociedade do seu tempo, né, que não teve medo, inclusive, de enfrentar as matriarcas. Depois de Joãozinho não há ninguém. Há controvérsias. E como é que a gente, depois da morte dele, não conseguiu ocupar esse espaço de contestação, peraí, eu estou negociando com muita coisa. A gente começou a reforçar um discurso de purismo, principalmente nas últimas 3 décadas, onde como se tivesse todos compartimentados, cada um os seus quadrados, e a gente não está mais... Eu estou sentindo que o candomblé aos poucos está perdendo sua relevância social, política. Você encara assim? Como é? Eu acho, talvez essa minha posicionalidade de retirar esse lugar tradicional do meu trabalho de pesquisa, talvez tenha sido muito nesse sentido, Jorge, porque o que é tradicional mesmo? Um discurso. Né? Por quem que esse discurso tradicional foi criado e coordenado durante todo esse tempo e vencido? Né? Por que o Joãozinho da Gameia não tem um lugar de relevância social,
sociopolítica, inclusive. Apesar de sua grandiosíssima importância. E contribuição. Por que não tem? Né? Quem são os baluartes do candomblé, sobretudo do candomblé baiano? São as grandes mães das grandes casas ditas e vistas como tradicionais. Né? Mas elas são tradicionais para determinado público, determinado grupo social, determinadas pessoas efetivamente. Né? E eu acho que o que mais nos toca diretamente é entender que o candomblé tem o seu lugar de cristalização junto às religiões judaico-cristãs. Né? Algo que você dizia mais para o início de nossa conversa. Né? O quão esse lugar moralista que é atribuído aos nossos ancestros, né? Ele é imputado deveras pela concepção religiosa da Igreja Católica. Sim. Né? E o quão isso, talvez, muitas pessoas tenham posicionamento favorável a que não se desista desse sincretismo, mas até que ponto, para além da época escravagista, onde a gente realmente precisava desse, e nem sei se precisava tanto, né? Havia muita coisa negociada. Né? Pois é, né? Até que ponto a gente precisa dessa correlação de forças? Até que ponto? Né? E o quão é problemático a gente entender que a gente precisa dela em alguma medida para se fazer. Nós estávamos falando sobre a questão política e de relevância social das religiões de matriz africana e sua relação de força com as outras instituições religiosas, seu nascedouro, seu secretismo e tudo mais. Pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouco como é que você está percebendo esse momento do candomblé, né, diante do fortalecimento dos setores mais conservadores na sociedade brasileira, não sei se é o aumento, mas a visibilidade dos processos de intolerância, que eles estão aí, muito fortes, são muitos episódios e que não estão acontecendo esporadicamente, eles estão acontecendo com uma frequência absurda, né? Alguns chegando às vias de fato, com incêndio de casas de santo, agressão física a pessoas na rua. Qual é a experiência de Claudenilson com a experiência de Cacau do Xumaré, aí o ser religioso, dentro dessa sociedade onde essas forças, principalmente o fortalecimento do movimento neopentecostal e a virulência com que ele está lidando com a nossa religiosidade, como é que você está lidando com isso no seu cotidiano? Se isso está te afetando, se não está te afetando, o que você pensa que poderiam ser possibilidades de enfrentamento, enfim. Não afetar, eu acho que é difícil. Né? Não tem como a gente ver o nosso povo preto, de alguma forma, o nosso povo de santos, ser vilipendiado e não se condoer. Né? Eu acho que se uma pessoa de candomblé diz, olha, eu não estou me importando muito com isso, ela precisa rever algumas coisas. Né? Eu acho que tem sim já hoje um crescimento. E essa virulência, ela só se prolifera, sabe? Mas assim, sobretudo se a gente pensar a partir das esferas políticas, né? E hoje a gente tem a bancada BBB, que não é a BBB da Rede Globo. É tão ruim que quanto. É tão ruim quanto, inclusive. A gente tem essa bancada que consegue vilipendiar diversas populações, e não só a população de santo, né? As mulheres, as minorias políticas, embora existam muitas mulheres, sobretudo aqui na Bahia, infelizmente. A tia lá de vocês, quem não sei, é um exemplo, né? As populações LGBTs, elas estão sendo vilipendiadas também por conta do discurso religioso, né? E o professor Leandro tem falado reificadamente
sobre como essas estruturas religiosas têm se posicionado, né, a ponto, inclusive, do plano de educação ter sido vetado, né, nem gêneros alimentícios existem. Né? Gente, talvez seja uma falácia dizer isso, mas eu acho que é falta de estudo. Não, é. Né? Você tá, gente que não está preparada para discutir coisas das quais ela não conhece. Se a gente pensar no parlamento de Feira de Santana, como as pessoas que São foram. desinformados. Meu Deus, temeroso. Engraçado que eles estão Temeroso brincando isso. com dinheiro público, porque eles são remunerados para ocupar esse espaço deliberativo. Pois é. E, por exemplo, vários dos processos voltados, um caso específico para a questão do candomblé, eles ainda não foram mais enfáticos, porque as duas cláusulas da Constituição que defendem mais ou menos o nosso posicionamento são cláusulas pétreas da Constituição. Uhum. Porque se não fosse um projeto de lei, fosse uma Já tinha caído. E muito. Mas eles estão tentando utilizar subterfúgios, como um projeto do tal do Marcelo Moraes aí. Eu estou criminalizando o sacrifício de animais. Vá processar as grandes empresas de abate animal. Não é a casa de santo onde o sacrifício ritual. Eu disse semana passada no Facebook, porque um cara fez uma postagem imbecil, que se você não sabe, você nunca participou, você nunca viu um ritual de sacrifício animal dentro do candomblé, não fale do que você não sabe. Só nós que somos de dentro sabemos o respeito e a maneira como nós nos reportamos para com o animal que vai ser sacrificado. Nós pedimos licença para tomar a vida daquele animal e a maneira correta de fazer. E lógico, da mesma forma que você vai ter evangélicos que não são escrotos, como a gente está vendo aí, tem gente do santo que também não sabe o que está fazendo. Então a gente vê às vezes absurdos, seja nas redes sociais ou mesmo nas vias públicas, mas isso não quer dizer que essa é a prática comum de todo o povo de santo. E não há um respeito para com essa religiosidade. E aí eu sou enfático ao dizer que isso é culpa do racismo. Não venha querendo colocar o recorte de intolerância religiosa como se fosse um capítulo à parte. Se fosse só episódio de intolerância religiosa, mesquitas estariam sendo queimadas, sinagogas estariam sendo queimadas. O que é queimado são casas de santo. Quem é atacado na rua é gente de santo. Tem uma especificidade, e essa especificidade encontra a reverberação no caráter racial. Ainda que um dos estratagemas para validar a violência e não incorrer na questão do racismo é o aumento exponencial de populações pretas dentro do movimento neopentecostal. Uhum. Né? Então são negros contra negros, são pretos contra pretos. No final do dia. Ainda que saibamos que os cabeças desses movimentos religiosos não são pessoas pretas. Né? Mas a massa de manobra, o exército de contingência, é um exército preto. Discurso, mais uma vez, né, Jorge? E o discurso vai, inclusive, tentar impedir que a gente faça esse tipo de enfrentamento carregando a bandeira contra o racismo. Bom, eu não consigo ficar chamando de Claudenilson. A nossa amizade não cabe. Cal, eu quero agradecer muito, né, você ter tirado um pouco do seu tempo. Eu sei que você é um acadêmico de verdade, não é aquele de brincadeirinha. Não precisa tanto. Que estuda de verdade, enfim, que tem compromisso com o seu papel, com o papel que tem na academia. E eu digo sempre que nós pretos não estamos sozinhos na universidade e não podemos esquecer esse papel. Que atrás do nosso exemplo vem um monte de gente, então a gente tem que ocupar aquele espaço com muita qualidade. Né? Então eu quero agradecer a presença, dizer que foi muito bom. E assim, essa foi a Conversa Pretas pontual com você. Mas eu quero ampliar, inclusive, essa questão da sexualidade, do papel de gênero dentro do espaço acadêmico para o próximo Conversas Pretas, que a gente vai reunir o pessoal, e o convite já está feito aqui de antemão. Então, se despeça, cumprimente o povo. Convite aceito. Obrigado pela oportunidade de a gente ter essa conversa. Talvez seja mais uma oportunidade de a gente printar algumas ideias, né? E tentar organizar mais esse tempo mesmo, né? De comunhão, de junção mesmo. E assim, o que fica para mim, eu acho que é entender que a gente não está não só na academia, mas em todos os outros espaços. Né? Acho que a gente precisa mais disso, mais de conversas pretas, e que elas sejam afiadas no momento. Né? Sim,
A gente não Algumas tem- farpas não tem problema, a gente precisa Elas são necessárias. organizá-las. A gente só precisa organizá-las mesmo. E estou aberto para quando a gente precisar, dentro das nossas possibilidades. Enfim, obrigada. Eu que agradeço. E é o que tem para hoje. Então, gente, esse foi o Conversas Pretas com Claudenilson Dias, Cacau do Xumaré. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e até o próximo Conversas Pretas.